Salve, salve, investidores! E aí, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver no título desse vídeo, eu vou comentar rapidamente com vocês, ou tentar ser breve, fazendo uma análise do terceiro trimestre de 2020 da Itaúsa. Eu estou gravando esse vídeo no dia 10/11 de 2020, e a Itaúsa, depois do fechamento do pregão da Bolsa, ela lançou o seu resultado. Então vamos dar uma olhadinha, dar uma analisada, né, na Itaúsa. Beleza? Mas antes da gente ir para o vídeo, aquele recado de sempre, se esse conteúdo é relevante para você ou pode ser relevante para alguém, lembra de curtir, compartilhar esse conteúdo, né, com quem tem interesse nesse tipo de conteúdo. E se ficar alguma dúvida, você tiver algum interesse, alguma pergunta, sugestão, algo a fazer, lembra de deixar nos comentários, ok? Assim você consegue me ajudar e consegue mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante para você e pode ser relevante para mais alguém, ok? Então, antes da gente falar propriamente dos resultados da Itaúsa, vamos entender o que é a Itaúsa, ok? A Itaúsa ela é uma empresa holding. E o que é uma empresa holding, Gleison? Ela é uma empresa que compra participação em outras empresas. Ou seja, eu sou Itaúsa, eu compro a minha participação em outras empresas. Eu participo do resultado de outras empresas. Então, a Itaúsa ela compra pedaços de empresas ou ela compra a totalidade de uma empresa. Então, a holding nada mais é do que um grande guarda-chuva, e que embaixo desse grande guarda-chuva chamado Itaúsa existem diversas empresas que ela indiretamente participa dos resultados, ok? Diretamente ou indiretamente, tudo bem? Então, esse é um panorama breve, porque quem tá vendo esse vídeo pode ser que é a primeira vez, né, que esteja estudando ou vendo algum vídeo sobre Itaúsa, embora seja quase impossível a gente não ouvir falar de Itaúsa na Bolsa, né? Quem começa a investir na Bolsa brasileira, de cara meio que conhece a Itaúsa, porque ela é muito querida por todo mundo, ok? Então, vamos comentar um pouquinho sobre o resultado do terceiro trimestre da Itaúsa, resultado do terceiro trimestre de 2020. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Beleza, aqui nós temos um breve sumário. Aqui nós temos também, né, para aquele investidor que ainda não conhece muito bem a estrutura acionária de Itaúsa, nós temos, dentro dessa estrutura acionária, nós temos um fato relevante que foi lançado recentemente. Se você não está ligado nesse fato relevante, vai lá no meu Instagram que eu fiz uma postagem lá falando sobre isso, beleza? Meu Instagram, Investir do Bem, hashtag IBSA3. Você consegue encontrar a gente lá no Instagram, aqui no YouTube ou nas plataformas de podcast. Então, antes da gente falar sobre isso que está aí na tela para vocês, que é a estrutura acionária simplificada da Itaúsa, vamos lembrar o seguinte: a Itaúsa, como vocês podem ver aí, ela tem 37% de participação no Itaú, e o Itaú ele tem participação na XP, ok? E aí vamos entender um pouquinho essa situação. Por que eu estou falando dessa questão de que a Itaúsa tem participação no Itaú e o Itaú tem participação na XP? A XP, né, como nós conhecemos, é a maior corretora brasileira. Ela é listada na Nasdaq lá fora, então ela é uma empresa que não tem suas cotas negociadas aqui, mas o Itaú tem participação na XP. E agora, recentemente, o Itaú informou que ele está em estágio avançado nos seus estudos para que ele quer montar uma nova empresa, ou seja, ele quer tirar a participação que ele tem em XP do seu balanço e ele quer colocar isso dentro de uma empresa que o Itaú estaria montando. Então ele não deu nome para essa empresa, mas o nome primeiro ficou como New Company, né, Newco. E aí essa empresa ela ficaria com, atualmente o Itaú ele tem 46% de participação na XP, ok? E aí ele pretende vender 5% do seu capital que ele tem aplicado na XP para poder compor o caixa da companhia, e esses 41% passaria a fazer parte da empresa New Company, né? Essa nova empresa que ainda não foi denominada ainda. Assim, os acionistas de Itaú receberiam ações dessa nova empresa, que seria listada na Bolsa, e aí o que nós teríamos? A Itaúsa tem participação no Itaú, então ela também teria participação na XP, beleza? Então é importante que nós saibamos disso. E aí nós temos aqui, né, basicamente o que é o mapa, né, acionário da empresa. E aí nós temos as ações da Itaúsa, 66% estão no free float, ou seja, são as ações que não estão na mão dos acionistas controladores e nem na tesouraria da empresa, é aquilo que está em negociação no mercado, ou seja, livre negociação. E aí 33% pertence à família ESA, né? Egídio Souza Aranha. Beleza?
E aí nós temos aqui, né, desse free float, 68% das ações estão na mão dos brasileiros e 32% estão na mão dos estrangeiros. Então isso é bom também para a gente, né? Mostra que a Itaúsa ela não é só querida dentro do Brasil, mas também fora do Brasil, porque nós temos aí desses 66% de ações do free float, que é negociado no mercado, né, que está livre a negociação no mercado, 32% desses 66% estão na mão de acionistas estrangeiros, ou seja, não residentes no Brasil. E aí, como eu falei para vocês, a maior participação da Itaúsa atualmente é no Itaú. E aí, como aqui aparece para a gente, nós temos 37% de participação no Itaú, 29% na Alpargatas, 36% na Duratex, e aí essas três empresas são negociadas na Bolsa, né? Nós temos Itube 3 e Itube 4, nós temos Alpa 3 e Alpa 4, que é de Alpargatas, e Detex, né? Detex 3, se não me falha a memória, que é as ações da Duratex. E aí nós temos uma companhia não listada, que é a NTS, que é uma companhia de logística do Nordeste. Beleza? Então esse é o mapa básico que nós temos aqui. Lembrando que nós temos, né, esse novo fato relevante que eu falei para vocês aqui, de que o Itaú quer montar uma empresa que vai deter todas as ações, toda a participação do Itaú vai passar para essa nova empresa, e aí a Itaúsa, como ela tem participação no capital do Itaú, ela também participaria dessa nova empresa. E aí eu vou destacando com vocês aqui, como eu tenho impresso aqui o material, eu vou olhando com vocês. Acho mais interessante a ideia do material físico aqui. Beleza? Espero que o vídeo não fique tão grande, embora eu acho que vai ficar assim. Vejamos aqui destaques do período, né, que é importante a gente acompanhar. Resultado operacional. Então, como eu falei para vocês, se você não conhece como é que funciona basicamente uma holding, e aí é o caso da Itaúsa, né, como nós vimos, ela tem participação em outras empresas, então a Itaúsa, o resultado da Itaúsa é o resultado das empresas que ela investe. Então é muito importante que a gente saiba disso. E, aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu fiz análise do relatório do terceiro trimestre, de resultados do terceiro trimestre do Itaú, e se vocês quiserem um vídeo sobre a análise do relatório do terceiro trimestre do Itaú de 2020, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo para falar sobre isso. Beleza? Então a Itaúsa depende diretamente dos resultados das suas empresas, das empresas investidas. Beleza? E aí o que nós temos? Analisando o relatório do Itaú, que é uma empresa que eu tenho na minha carteira, o que a gente percebe é que no comparativo terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2019, é natural que o Itaú tenha tido uma queda brutal no seu resultado, ok? Mas no comparativo segundo trimestre com o terceiro trimestre de 2020, a coisa já fica um pouco mais interessante, ok? Porque o Itaú ele voltou a rever a sua política de PDD e ele conseguiu, em algumas frentes, ele conseguiu avançar, ou seja, aumentar suas receitas. Beleza? Então esse é mais ou menos o diagnóstico. E aí o resultado da Itaúsa depende quase que exclusivamente do Itaú. E aí resultado operacional, o lucro líquido recorrente, né, da Itaúsa atingiu 2 bilhões no terceiro trimestre de 2020, 21% menor em comparação com o mesmo período do ano anterior. Sublinhar aqui para vocês poderem acompanhar comigo. O principal impacto ocorreu no estado de equivalência patrimonial recorrente do Itaú, que retraiu 23% no período em função de maior despesa com perdas esperadas com crédito, que é o tal da PDD, né? A provisão para devedor duvidoso. Ou seja, o Itaú, toda vez que ele percebe que o cliente não vai pagar uma dívida, ele pode dar calote no banco, ele tem que provisionar uma parte do dinheiro para ele cobrir essa possível perda que ele vai ter. Então, a Itaúsa teve, né, aqui como eles colocam, o principal impacto ocorreu na questão da equivalência patrimonial. E aí a gente vai sempre ouvir, quando a gente está estudando uma hold, quando a gente estuda Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, quando a gente estuda Itaúsa, a gente sempre ouve a expressão equivalência patrimonial. E o que é a tal da equivalência patrimonial, Gleison? É a participação em porcentagem que a Itaúsa tem nos resultados do Itaú. Ou seja, a Itaúsa, se ela possuísse 100% do Itaú, nesse caso, ela controlaria a empresa. E aí ela teria 100% de participação na empresa, porque ela comprou 100% da empresa. Mas ela tem apenas, como nós vimos aqui, né, ela tem 37,3% de participação. Então isso é equivalência patrimonial. Se o resultado se o Itaú recebe 100 milhões, a Itaúsa vai ter o seu percentual de 37% nesse resultado. Beleza? Então equivalência patrimonial nada mais é do que ali a gente está equivalendo o que é de participação da Itaúsa dentro do Itaú. Beleza, remuneração aos acionistas, em 26 de 8 de 2020 foram pagos 168 milhões de dividendos, né, o que equivalia a 2 centavos por ações para os acionistas de Itaúsa,
com posição societária em 17/8. A gente já percebeu, né, que a Itaúsa ela diminuiu, porque o Itaú ele teve que diminuir, né, através de uma medida provisória, ele teve que diminuir a sua distribuição aos acionistas de dividendos. A Itaúsa foi prejudicada por isso, naturalmente. Beleza? Então diminuiu. Itaúsa e empresas investidas que ele investe integram o S&P, o S&P da B3 e o ESG, né, que é a ideia do Environment, Social and Governance, que é governance, né, que seria o ambiental, social e de governança, né, que são esses índices que as pessoas agora estão voltando à tona, essa ideia, né, de que as empresas elas têm que aderir ou que as empresas elas têm que procurar se tornar, estar mais próximas das questões de ESG, beleza? E aí, dando uma olhadinha aqui, vejamos, a B3 e o S&P Dow Jones lançaram, vou colocar aqui para vocês, lançaram o índice S&P B3 Brasil ESG, que utiliza critérios baseados em práticas ESG, né? Ambiental, social e de governança, né? A tradução que seria aqui, né? ASG, né? Ambiental, social e de governança. E a Itaúsa, a Unibanco, a Duratex e a Alpargatas estão posicionadas, né? E aí as suas posições devidas dentro desse ranking aqui. Ranking Forbes de melhores empregadores, e aí o que nós temos aqui? Divulgou a lista anual de empresas, a Forbes, né? Divulgou a lista anual das melhores empresas para se trabalhar em 2020, das 750 empresas, apenas 7 são brasileiras, estando a Itaúsa na segunda posição dentre as 7. Então isso é bom, né? A Itaúsa é dentro de um outro ranking aí, né? Vejamos o que mais, Panorama Itaúsa, além dos valores, isso aqui eu acho que as pessoas podem dar uma olhada depois. Reorganização societária, né? Isso aqui que eu tinha falado para vocês, vamos comentar um pouquinho sobre o que eu já tinha falado, né? O Itaú comprou em 2017 participação de 49% do capital social da XP, e aí a empresa abriu seu capital no ano passado na Bolsa, e aí essa porcentagem de 49% caiu para 46%, e vamos entender um pouco esse negócio aqui, porque isso é muito importante, está bombando aí na empresa, né? Na imprensa. O Itaú Unibanco anunciou que estuda a possibilidade de segregar por meio de cisão o investimento na XP em uma nova sociedade, que ainda não foi denominada, mas aqui está como New Company, né? Se concretizada a operação, a Newco passaria a ser uma companhia aberta listada em bolsa de valores, cujo único ativo seriam as ações que o Itaú possui da XP, 41,05% do capital, e teria de início os mesmos acionistas que o banco. Ou seja, se você é acionista do Itaú, você recebe as ações da XP em percentual do quanto você tem de ações do Itaú. A Itaúsa, como um dos maiores acionistas do Itaú Unibanco, passaria a ser o maior acionista da New Company, né, justamente porque ele tem 37% de participação no Itaú, detendo indiretamente o equivalente a 15,35% do capital da XP. Então, o Itaú tem 37% de participação no capital da XP, como a gente... a Itaúsa tem 37% de participação no Itaú, e aí se nós colocássemos em porcentagem depois que essa nova empresa fosse criada, né, a New Company, que ela seria uma empresa que deteria apenas, né, as ações da XP, a Itaúsa ficaria com 15,35% do capital da XP. Então, quem tem ações na Itaúsa também teria participação na XP. De acordo com o Itaú Unibanco, este movimento deve ocorrer somente em 2021, né? Ou seja, não acontece em dezembro, não vai acontecer até o final desse ano. Sendo assim, a transação não deverá produzir efeitos para a Itaúsa neste exercício social. Se eventualmente acontecer em 2021 a criação dessa nova empresa, e aí sim, isso vai passar pelo caixa da Itaúsa, né? Porque o Itaú ele pretende vender 5%, né? Ele tem 46% de participação, como eu já falei, e ele pretende vender 5% para ele compor o seu índice de Basileia, mas naturalmente isso também vai passar pelo lucro líquido da Itaúsa, né? Do Itaú, perdão. Investimento por setor, né? E a gente vai ver em valores aqui o quanto que a Itaúsa tem de participação nas empresas. Naturalmente o Itaú, né, ele corresponde a 91%, sendo 50 bi, né, 50 bi 654 milhões de reais, isso dá 91% do capital, né, do capital total da Itaúsa, e 4 bi 958 que vem do setor não financeiro, né, que aí nós teremos a Alpargatas, a Duratex e a NTS. E aqui já tem uma nota de rodapé, né, que aí ele diz, né, que a NTS que ela é classificada no grupo de ativos financeiros do balanço patrimonial, beleza?
aqui certinho aqui embaixo. Então nós temos o investimento total, né, que a Itaúsa tem de 55 bi. Então a gente já percebe, né, que a Itaúsa ela é dependente quase que exclusivamente dos resultados do Itaú, ou seja, 91% aqui, como a gente viu aqui em cima, beleza? Principais indicadores de resultados da Itaúsa em bilhões, né, nós temos TRI contra TRI e 9 meses, primeiros 9 meses de 2020, primeiros 9 meses de 2019. E aí a gente tem aqui o terceiro TRI de 2019, o resultado das investidas, e aí nós temos o lucro líquido recorrente. E depois nós temos o ROI, né, que é o ROI nada mais é, né, do que o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido das empresas. Ou seja, quanto com o patrimônio que a empresa tem, quanto ela está retornando em percentual para o acionista, né, em forma de lucro. Resultado das investidas TRI contra TRI, a gente tem aqui em bilhões 2 bi no terceiro TRI de 2019 e a gente percebe que houve uma queda, né, para 1,8 no terceiro TRI de 2020. O lucro líquido recorrente 2 bi e meio, terceiro TRI de 2019 e o terceiro TRI de 2020 2 bi. Então, uma queda de 500 milhões aí, né? E aí, 9 meses contra 9 meses, a gente percebe 7,3 bi os primeiros 9 meses de 2019 contra 3,7 bi os primeiros 9 meses de 2020. A gente sabe que esse resultado caiu brutalmente justamente pela questão da pandemia. O lucro líquido recorrente em 2019, os primeiros 9 meses de 2019, 7,2 bi, e aí os primeiros 9 meses de 2020, 4 bi e meio, beleza? E aí o ROI, né, a gente tinha os primeiros 9 meses de 2019, 18,3%, caiu para 11,2%. Então uma queda bastante acentuada, mas a gente sabe exatamente por que isso aconteceu. Beleza? O Itaú, né, falando um pouquinho sobre de onde vem a maior parte das receitas do Itaú, da Itaúsa, que vem do Itaú. E aqui ele dá para a gente uma pequena prévia, como eu falei para vocês, se tiverem interesse que eu fale sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020 do Itaú, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo sobre isso, ok? Vejamos aqui, aí nós já temos aqui do lado, né, nós temos resultado operacional, transformação digital e processo de sucessão do CEO. Então, resultado operacional, a gente pode dar uma olhada aqui por alto, né, que a gente olha aqui no lado direito, né, o lucro líquido recorrente e ROI recorrente do Itaú. E aí o que a gente tem? Terceiro TRI de 2019, 6,6 bi, e aí no terceiro TRI de 2020, 5 bilhões, beleza? Isso é lucro líquido recorrente. Então, lucro líquido recorrente ele exclui os efeitos não recorrentes do caixa da empresa. Aqui nós temos os 9 meses, primeiros 9 meses de 2019, 19 bi e 9 milhões contra 12 bi e 700 milhões. Né? Seria 19 bi e 900 milhões contra 12 bi e 700 milhões nos primeiros 9 meses de 2020. Uma queda de 36%, no comparativo TRI contra TRI, uma queda de 23%. E aí nós temos o ROI recorrente anualizado, ou seja, pegando aqui, né, os últimos 12 meses. 21,4% de ROI e em 2019, né, e em 2020, 12,8%, né, aqui falando do Itaú. Aqui a gente não está falando da Itaúsa, beleza? Aqui nós temos, né, falando um pouco sobre a carteira de crédito para pessoa física, micro, pequenas e médias empresas. O Itaú, basicamente, o que ele ganha de receita é o que ele ganha de spread bancário, então ele pega, basicamente ele está pegando dinheiro numa ponta e emprestando para o cliente na outra ponta, e aí ele ganha com o diferencial aí da taxa de juros, beleza? Outra coisa para a gente lembrar aqui também, né, que o Itaú ele vai ter uma troca de posição, né, na empresa. O presidente da empresa atual, que é o Cândido Bracher, ele vai sair. Quem vai assumir o lugar do Cândido Bracher no Itaú vai ser o Milton Maluhy Filho. E também teve duas pessoas que eram o braço do Cândido Bracher, que eles também vão sair da empresa, beleza? Mas isso daí a gente pode colocar de repente num vídeo que a gente fala sobre Itaú. Transformação digital, aí o Itaú ele ressalta, né, que ele está aumentando o tempo que ele está investindo, ou seja, investimentos em total de horas na área de transformação digital, né, porque o Itaú, um grande bancão, ele vai ter que se mexer porque as fintechs e os pequenos bancos eles estão andando bastante aí, né. E aí lucro líquido nós já vimos essa parte, vejamos aqui a Alpargatas, né, uma empresa menor, como a gente viu lá, né, no resultado de Itaúsa, mas é importante a gente dar uma olhada aqui.
O EBITDA de Alpargatas, lembrando aqui que eu não tenho ações de Alpargatas, eu tenho de Itaú, eu tenho ações de Itaúsa, mas eu não estou recomendando que você compra ou venda ações de nenhuma empresa aqui. Então, falando um pouquinho sobre o EBITDA rapidamente. O EBITDA, para quem não se lembra da ideia do EBITDA, né, Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, né? A tradução para língua portuguesa seria o LAGIDA, né? Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. É o lucro que a Alpargatas ou qualquer empresa tem no seu chão de fábrica antes de pagar juros, impostos, depreciação e amortização. Beleza? Então, falando sobre o EBITDA aqui, terceiro TRI, vejamos o EBITDA recorrente, terceiro TRI de 2019, 132 milhões, e o EBITDA, nós temos EBITDA recorrente e o EBITDA, né? O recorrente, quando nós excluímos os efeitos não recorrentes do EBITDA. Então, o EBITDA, terceiro TRI de 2019, 133 milhões, e aí a gente passa para o terceiro TRI de 2020, 141 milhões. Né? Então, a gente já vê com felicidade que a Alpargatas já conseguiu se recuperar. E aí o EBITDA recorrente, 132 milhões, terceiro TRI de 2019, 158 milhões, terceiro TRI de 2020. Então, um aumento de 20% no EBITDA. Quando nós olhamos os 9 meses, né, como vocês podem ver aí, o EBITDA recorrente nos primeiros 9 meses de 2019, 372 milhões contra 313 milhões nos primeiros 9 meses de 2020, uma queda de 16%, naturalmente pela questão da pandemia. Quando nós olhamos o EBITDA, 376 milhões contra 282 milhões, né, então uma queda também. Lucro líquido recorrente, nós temos lucro líquido recorrente e o ROI recorrente anualizado, beleza? 104 milhões, terceiro TRI de 2020 contra 122 milhões, terceiro TRI de 2020, beleza? Então, um aumento de 18% aí no lucro líquido recorrente da empresa. O ROI, e aqui os primeiros 9 meses de 2020, 249 milhões de lucro líquido recorrente contra 246 milhões, uma queda de apenas 1%. Então isso é bastante bom, né? O cenário da Alpargatas já é bastante interessante para a gente aqui. O ROI recorrente anualizado aqui de Alpargatas, 13,6% os primeiros 9 meses de 2019 contra 11,8% os primeiros 9 meses de 2020. Beleza? Aqui nós temos alguns fatos, né, que a Itaúsa traz, ou seja, alguns avisos que a empresa traz, avanço em digitalização, e aqui embaixo nós temos a venda da operação de Mizuno no Brasil. Então vejamos isso daqui, né, que isso pode interessar para nós também, porque nós temos participação em Itaúsa, que tem participação em Alpargatas. Em termos de alocação de capital em linha com planejamento estratégico, sublinhar aqui para vocês, de Alpargatas, expansão global, digital, inovador e sustentável. Ao final de setembro foi celebrado o contrato para a alienação de 100% da operação da marca Mizuno no Brasil, negócio avaliado em mais ou menos 200 milhões de reais. Com a conclusão dessa operação, está sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes, ok? E a Itaúsa, né, pode no futuro avisar para a gente sobre a conclusão dessa operação, beleza? Então a venda 100% da Mizuno no Brasil, né? Passando agora para Duratex, vejamos o que nós temos aqui de Duratex. Vejamos novamente o EBITDA, né? E aí nós temos o EBITDA recorrente e o EBITDA da empresa, beleza? 238 milhões, terceiro TRI de 2019 de EBITDA, contra 434 milhões, o terceiro TRI de 2020, então um aumento de 82% no EBITDA, né? O que é bastante bom para a gente. Esse é o EBITDA recorrente. O EBITDA nós teríamos 247 milhões, terceiro TRI de 2019, contra 391 milhões, terceiro TRI de 2020. Isso é muito bom para a gente, né? Novamente um aumento de EBITDA aqui. Os primeiros 9 meses de 2019, 631 milhões de EBITDA recorrente contra 772 milhões de EBITDA recorrente, um aumento de 22%, né? Mesmo com a pandemia, a Duratex aí apresentando um resultado bastante sólido. E aí o EBITDA 762 milhões, primeiros 9 meses de 2019, contra 804 milhões, primeiros 9 meses de 2020. Também um aumento aqui de EBITDA. Lucro líquido recorrente da empresa, 30 milhões, terceiro TRI de 2019 e terceiro TRI de 2020, 176 milhões, um aumento de 477%.
quando aparece uma disparidade muito grande como essa daqui, o ideal é a gente abrir o demonstrativo de resultado do exercício do terceiro TRI de 2020, porque o lucro líquido recorrente pode aparecer para a gente entender essa diferença brutal aqui, beleza? Mas lembrando que lucro líquido recorrente ele exclui alguns efeitos ali que são não recorrentes no caixa da empresa. Então isso já dá uma certa segurança para a gente. Mas o ideal aqui, quando a gente tem um resultado tão brutal, assim, um aumento tão brutal, o ideal é a gente olhar, né, analisar a empresa um pouco mais a fundo. Os primeiros 9 meses, né, de lucro líquido recorrente, 119 milhões, os primeiros 9 meses de 2019, contra 247 milhões os primeiros 9 meses de 2020, um aumento de 107%, dado que o ROI nos primeiros 9 meses de 2019 foi de 3,4% e contra os primeiros 9 meses de 2020, 6,8%. Beleza? Vejamos o que nós temos aqui. Vejamos, aqui nós temos outras informações que a quem interessar, né, pode dar uma pausa e olhar aqui. Vejamos aqui uma outra empresa que não é listada na bolsa, que é a NTS. Beleza? Essa é uma empresa que a Itaúsa possui, mas ela não é listada na bolsa, ela é uma empresa do setor de logística. Vejamos aqui, e isso talvez não seja tão interessante para a gente, né? Quem tiver interesse depois dá uma olhadinha, mas de qualquer forma aqui lucro líquido, a gente tem que o lucro líquido subiu trimestre contra trimestre 19% e 9 meses contra 9 meses, um aumento de 12%. Proventos brutos pagos a Itaúsa também aumentou no trimestre, também aumentou no comparativo dos 9 meses contra 9 meses. Vejamos aqui, né, o que nós temos, desempenho econômico, o desempenho econômico da Itaúsa. Aqui nós temos os primeiros 9 meses de 2020 contra os primeiros 9 meses de 2019. Beleza? E aí a gente já tem, né, uma queda bastante relevante aqui, né? Os primeiros 9 meses de 2019, 6 bi de lucro líquido, 6 bi 862 milhões contra 3 bi 394 milhões, uma queda de 50%, ok? Isso dá para a gente aqui uma variação também na questão por ação, né? Quanto cada ação receberia, né? Em 2019 nós temos aqui no canto 82 centavos, né? Se a gente pegasse o lucro líquido e dividisse pelas ações, pela quantidade de ações que a Itaúsa possui, e em 2020 se nós fizéssemos o mesmo, né? Pegasse esse lucro líquido aqui, dividisse pelo número de ações, e aí a gente chegaria a 40 centavos. Então, novamente, uma queda de 50%. O lucro líquido recorrente, aí nós temos uma nota de rodapé que explica a ideia do lucro líquido recorrente, né? O que é o lucro líquido recorrente e a diferença dele para o lucro líquido normal. Considera realocações feitas entre resultados recorrentes e não recorrentes de 2019, beleza? Então, o resultado, a empresa ela tem, né, um lucro que ela espera receber, mas eventualmente ali pode ter algo que é não recorrente dentro de um trimestre. Então, a Itaúsa, ela faz, de certa forma, ela limpa o resultado no lucro líquido recorrente para a gente entender ali como é que foi os resultados da empresa. Beleza? E aí a gente tem os primeiros 9 meses de 2019, 7 bi 192 milhões contra 4 bi 488 milhões de reais. Então, se a gente pegar ali o lucro líquido recorrente, a gente percebe que a queda foi menor, né, de 37,6%. E aí no canto direito a gente tem a mesma ideia, né? Se a gente pegar o lucro líquido recorrente, dividir pelo número de ações no terceiro TRI de 2019 e no terceiro TRI de 2020. O ROI, como nós já falamos, o que é o ROI aqui, se você não se lembra, volta um pouquinho o vídeo aí. O ROI, os primeiros 9 meses de 2019 foi 17,4% contra 8,4% em 2020. ROI recorrente, novamente, né, considera realocações feitas entre resultados recorrentes e não recorrentes de 2019. Beleza? Se a gente pegar o ROI recorrente, 18,3% contra 11,2%. Vejamos o que mais, ativo total, patrimônio líquido, valor de mercado. Vejamos volume financeiro médio de Itaúsa PN, que não interessa tanto para a gente aqui. Aqui nessa outra página, o que nós temos aqui? Vejamos, nós já falamos indiretamente aqui, né, sobre alguns desses resultados, dessas métricas que aparecem aqui para a gente, né? Basicamente, o que nós temos são os 9 meses, né, de 2020, 9 meses de 2019, para quem quer dar uma olhada aqui. Então a gente tem aqui, como a gente já falou um pouquinho sobre isso, e aqui, como nós temos 3 empresas diferentes, né, Itaú, Alpargatas e Duratex, demoraria um pouquinho, depois a gente pode, quem tiver interesse pode olhar com um pouquinho mais de calma. Vejamos o que nós temos aqui.
A próxima página, passando para vocês, para a gente não ficar com um vídeo tão grande. Deixa eu dar uma olhada aqui. 30 minutinhos, né? Grande pra cacete. Vejamos. Análise de desempenho, também outra coisa que a gente pode olhar, né? Depois, quem tiver interesse. Isso talvez não seja tão importante, porque a gente já olhou o lucro líquido de Itaúsa. Vejamos aqui. Apuração de resultado das investidas. Vejamos o que nós temos aqui. Nessa lâmina aqui, o que nós temos? Resultado das empresas. Setor financeiro, setor não financeiro, a gente já viu, né, 91% vem do setor financeiro da Itaúsa, né, que ela recebe via Itaú, e o restante vem das empresas do setor não financeiro, Alpargatas, Duratex e NTS. Vejamos, resultado de Itaúsa, lucro líquido recorrente, aqui vejamos, isso aqui nos interessa, vejamos o lucro líquido recorrente, eu não vou conseguir dar conta de tudo, né, porque senão o vídeo ficaria grande a beça. Lucro líquido recorrente, aqui sublinhando rapidamente, né? O lucro líquido recorrente de Itaúsa aqui, né? 2 bi e 501 milhões terceiro TRI de 2019 contra 1 bi 975 milhões terceiro TRI de 2020, uma queda de 21%. Se nós pegarmos os 9 meses, né, nós teremos aí 7 bi 192 milhões, primeiros 9 meses de 2019 contra 4 bi 488 milhões nos primeiros 9 meses de 2020. Nós tivemos aqui embaixo, é importante a gente reparar, né, que a gente tem resultado não recorrente, ou seja, são coisas que passaram pelo resultado da empresa, mas que não é recorrente, ou seja, a pandemia ela bagunçou um pouco o cenário, e aí a Itaúsa ela vai mostrar do resultado próprio dela, o resultado que é não recorrente, que passou pela DRE dela, o demonstrativo de resultados, ela vai mostrar também o não recorrente do setor financeiro, que é do Itaú, e ela vai mostrar também o do setor não financeiro. Se a gente olhar aqui dos primeiros 9 meses de 2020 do setor financeiro, a gente vai ver a diferença brutal que a gente tem aqui, né? Nós tivemos um não recorrente de 324 milhões nos primeiros 9 meses do setor financeiro, que é representado pelo Itaú, e aí quando a gente vem pelos primeiros 9 meses de 2020, a gente chega à soma de quase 1 bilhão, né? 907 milhões de reais. E aí a gente chega aqui ao lucro líquido final, né, que seria depois que a gente tira o não recorrente, quanto a gente tem de resultado. Então aqui o que nós temos, né? Aqui basicamente, deixa eu fechar aqui que eu tenho um vídeo aberto aqui. Então aqui basicamente o que nós temos, né? Nós temos como a Itaúsa ela participa de empresas, ela compra participação em outras empresas, nós temos que é possível a gente entender quanto a Itaúsa tem de participação nessas empresas e quanto o mercado está negociando as ações de Itaúsa. E aí é possível a gente saber se a Itaúsa está sendo negociada com desconto ou se ela está sendo negociada com ágio, ou seja, a gente está pagando mais. E aí como é que nós chegamos a essa ideia? Primeiro nós temos aqui as empresas investidas da Itaúsa, né? Nós temos o valor de mercado dessas empresas, e aí como é que a gente chega à ideia do valor de mercado das empresas? A gente pega, né, o total das ações, né, que estão sendo negociadas, o valor de mercado das empresas é quanto o mercado está precificando, né, as ações totais, né, do Itaú, de Alpargatas, Duratex e tudo mais. Então é quanto vale cada empresa dessas no mercado. E aí nós temos, né, como a gente viu naquela segunda lâmina lá, naquela segunda página, a participação em percentual do Itaú. E aí como é que a gente sabe qual é o valor de mercado da Itaúsa nessas empresas? É bem simples, nós vamos pegar o valor de mercado das empresas, né, que estão sendo negociadas na Bolsa, Itaúsa, Alpargatas, e nós vamos multiplicar, né, aqui, nós vamos multiplicar pelo percentual de participação da Itaúsa. E assim nós vamos chegar ao valor, né, o valor de mercado das participações da Itaúsa, beleza? E aí ele mostra pra gente aqui, né, o valor, né, que como eu disse para vocês, para encontrar o valor de participações, eu vou pegar o valor de A, né, que é o valor de mercado, vezes o valor de B, e isso vai me dar esse resultado. E aí a soma das partes, ou seja, se eu somasse todas as participações da Itaúsa, quanto que eu vou ter de valor, né? E aí eu vou ter 93 bilhões 208 milhões. Então esse já é o primeiro parâmetro que aparece para a gente indicando o seguinte. Beleza, então eu sei que Itaúsa, a soma das partes da Itaúsa valem 93 bilhões, né, arredondando aqui. Então se o mercado estiver negociando
Se o valor de mercado da Itaúsa estiver acima disso, eu estou comprando a Itaúsa com ágio. Se o valor de mercado da Itaúsa estiver abaixo disso, eu estou comprando com deságio. E é isso que acontece aqui, né? O valor de mercado da Itaúsa, né, que nós temos aqui, ele está em 74 bilhões de reais. Então isso dá para a gente um desconto, né? Se eu pegar esse 74 e dividir por 93 aqui, o que nós teremos? Que aí ele mostra para a gente o cálculo aqui, né? Se eu pegar aqui o valor de mercado da Itaúsa e dividir pela soma das partes, eu vou ter um desconto de 20,6%. E aí pode parecer para o investidor desavisado o seguinte: opa, então eu vou comprar. Como é que o mercado não percebeu isso? Que a Itaúsa está sendo negociado com 20% de deságio, ou seja, 20% de desconto. Calma, cara pálida. Aqui nós temos que entender o seguinte: o mercado ele está precificando o movimento futuro também de Itaú, de Alpargatas e Duratex, e principalmente de Itaú. Por quê? Nós temos que lembrar aqui que a maior parte das receitas de Itaúsa vem do Itaú. E mais importante do que isso, o Itaú ele é um grande bancão. E aí o que nós temos? Os grandes bancões eles estão perdendo aquela posição de favoritismo que eles tinham no mercado, de posição que eles tinham no mercado. Em que sentido? Agora os bancões eles estão perdendo parte das suas receitas para as fintechs que estão aparecendo aí, para os pequenos bancos. É claro que esse movimento ele ainda é muito pequeno, mas o mercado ele é um mercado, quando você está comprando uma ação, abre o seu home broker para negociar, já tem um movimento futuro de precificação daquela ação que você está comprando. Então a Itaúsa, naturalmente, quem está investindo em Itaúsa, comprando as ações de Itaúsa, seja ordinária ou preferencial, eles já estão olhando para esse movimento futuro. Então, bastante cuidado quando a gente vê esse desconto, né? Ah, eu estou comprando uma empresa com 20% de desconto e o mercado não está entendendo isso, eu sou inteligente porque eu olhei que o relatório de Itaúsa eu vou comprar. Calma, tá? Isso é muito importante ter essa calma. Aqui nós temos dividend yield, né? O que é o dividend yield, né? E nós temos já a notinha de rodapé que ajuda para a gente aqui, né? A gente vai considerar os dividendos pagos pela Itaúsa nos últimos 12 meses e os juros sobre capital próprio. Então a gente vai pegar o valor total, né, de dividendos e proventos que foram distribuídos aqui, né, e a gente vai fazer uma divisão aqui pelo valor da ação, né, ou seja, a gente quer entender em percentual quanto que a Itaúsa está retornando para os seus acionistas, né. Essa é a ideia do dividend yield, né, pago. E aí a gente vai perceber que de 2017 a 2019, né, a Itaúsa veio aumentando seu dividend yield, isso é muito bom, mas chegou aí a pandemia e aí a coisa se complicou bastante para a gente, né, então a gente saiu de 9,9% no primeiro TRI de 2019, então em linha com a Itaúsa, com o aumento do dividendo que a Itaúsa estava propondo fazer, e a gente chegou no terceiro TRI de 2020, com 6,2%, então isso é bastante significativo, né? E aqui é o histórico de desconto, né, da Itaúsa. Ou seja, o histórico de desconto da Itaúsa é basicamente o que nós falamos anteriormente. A gente pega a soma das partes, o valor de mercado da Itaúsa, a gente multiplica o valor de mercado da Itaúsa pela soma das partes e a gente entende isso como porcentagem, ou seja, o desconto que está sendo dado por quem está comprando Itaúsa. E aí a gente percebe que olhando, né, a gente teve aqui dezembro de 2018, que foi o período em que a Itaúsa esteve o maior desconto, né, 25%. A gente chega aqui em 2020, 20,3%, e aí setembro de 2020, 20,6%. Ok? Vejamos o que nós temos aqui. Aqui a gente tem negociação. Vejamos o que mais. Recebidos e pagos. Aqui só para a gente dar uma olhadinha rapidinho, né? O fluxo de dividendos, juros sobre capital próprio, né, da Itaúsa, né, que ela já pagou. E aí nós temos recebidos e a receber, né? Nós temos em azulzinho aqui mais claro os primeiros 9 meses de 2019 e os primeiros 9 meses de 2020. E aí de cara a gente já percebe, né, que o ano de 2019 ele foi muito diferente do ano de 2020, justamente pela questão da pandemia. Então aqui eu não preciso nem falar de valores, né, aqui é só olhar para essas imagens para a gente ver que tanto o terceiro trimestre de 2019 quanto os primeiros 9 meses de 2020 contra os primeiros 9 meses de 2019, a diferença brutal que eles apresentaram, né? E a gente já falou por alto sobre essa questão aqui. Aqui no canto nós temos, né, dividendos pagos e a pagar, né? E aí nós temos aqui dividendos, juros sobre capital próprio que a Itaúsa já pagou, né, em azulzinho aqui. E aí a gente percebe, né, se a gente for comparar aqui só os 9 meses, como eu já falei, né, a diferença brutal que nós temos de dividendos, juros sobre capital próprio que foram pagos. E aqui nós temos o payout. O payout nada mais é do que você pegar
os dividendos, juros sobre capital próprio que você recebeu, que a Itaúsa distribuiu, e a gente divide isso pelo lucro líquido, ou seja, a gente quer saber do percentual do lucro líquido que é atribuído aos acionistas, o quanto foi distribuído efetivamente para o acionista, né? Então esse é o payout. E aí a gente vai perceber, né, a ideia do payout, que como ele deu uma diminuída aqui bastante drástica, né, de 2018 para 2019. E aqui ele ainda não apresentou o payout para a gente, porque ele vai fechar os 12 meses aí. O número de acionistas, como eu já tinha falado, né, na análise que eu fiz do segundo TRI de 2020, a gente já tinha percebido, né, esse aumento gigantesco de acionistas, né? Então, a gente tem pessoa física em azulzinho e pessoa jurídica, que seria o cinza. Aqui, naturalmente, pessoa física, a esmagadora maioria é pessoa física, né? Então, a gente percebe que de dezembro de 2019, nós tínhamos 366 mil acionistas em Itaúsa, e aí a gente chega a setembro de 2020 e a gente tem quase 1 milhão, né? Está quase chegando a 1 milhão de acionistas aqui na Itaúsa. Então, qual que é o racional por trás desse aumento gigantesco aqui de 145% no número de acionistas, né? Saiu de 366 mil acionistas para 899 mil acionistas, né? Caminhando para 1 milhão. Primeiro, que nós temos aqui o racional, o que nós temos que pensar é o movimento que nós tivemos desse número gigantesco de pessoas físicas que estão chegando na Bolsa, e essas pessoas, né, eu quero imaginar que com felicidade que a maioria delas estão procurando empresas que têm resultados sólidos, empresas que têm capacidade de atravessar a pandemia com facilidade. Então, além desse número gigantesco de pessoas que a gente tem visto nos últimos meses chegando na Bolsa, essas pessoas eu imagino que elas estejam procurando boas empresas, né? Não faz muito sentido você ficar entrando na Bolsa para fazer o tal do day trade, porque isso não dá muito certo. Beleza? Meus queridos, então o que nós temos? Se esse vídeo foi relevante para você, ou pode ser relevante para alguém, eu aviso de sempre, né? A gente tem que bater nessa tecla o tempo inteiro. Se esse conteúdo é relevante para você, pode ser relevante para alguém, lembra de compartilhar esse conteúdo. Eu sei que o vídeo ficou bastante grande, mas o conhecimento, ele não é essa coisa fácil que a gente vê por aí, né? Desses spoilerzinhos que ficam aparecendo aí no YouTube e Instagram da vida. A gente tem que parar, tem que ler DRE, tem que bater cabeça um pouquinho para a gente entender as coisas. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, lembra de curtir, de compartilhar e de deixar nos comentários o que vocês estão achando desse tipo de conteúdo. Isso ajuda bastante a gente, para a gente ter um norte sobre o que a gente deve produzir aqui no canal. Então, um forte abraço a todo mundo e até mais.